Capítulo 15. 22º dia, sexta-feira, ao 23º dia, sábado. Com a notícia da ausência de Júlia, Alex pôde refazer seus planos. Agendou para aquela sexta-feira, um tanto quanto fria, uma visita para suas filhas e sogra. No dia seguinte, se tudo corresse bem, iriam juntos à igreja. Enquanto se arrumava, escutava a televisão que deixara ligada num volume alto. Uma matéria de caráter emergencial surgiu o trazendo para a frente da telinha. Dizia a repórter: o sequestrador e estelionatário conhecido como Barba Branca, que foi preso há poucos dias e é responsável pela morte de um preso de uma detenção em Curitiba, segundo os policiais por motivo de vingança, está à frente de uma rebelião na penitenciária federal de Catanduvas. Por enquanto, ninguém sabe responder como ele conseguiu fazer refém o carcereiro responsável pela ala. O diretor da penitenciária disse que a possibilidade de fuga ou remoção dos detentos mais perigosos do país estava fora de cogitação. Para conhecimento da sociedade, ele se refere aos traficantes Juliano Atanásio da Silva, o JB, Luiz Fábio Serrano Correia, o Fabinho CF, Antônio Jordão Lopes, o PP, Luiz Fernando da Coimbra, o Fernandinho Marola, Elias Gouveia da Silva, o Elias Zangado, e Alexandre da Silva, o Mãozinha. Os policiais dizem que Barba Branca reivindica a presença de outros 2 presos que se encontram na penitenciária de Campo Grande. Um deles é conhecido como Alicate, devido à maneira cruel que torturava suas vítimas. O outro é chamado de Gaguinho. Segundo os próprios presos da detenção em Curitiba, Alicate e Gaguinho são responsáveis pela morte equivocada do seu irmão. Barba Branca diz que se dentro de 24 horas eles não estiverem vivos diante dele para o acerto de contas, todos os funcionários da penitenciária começarão a morrer. Esta rebelião parece ser mais algo solidário aos motivos de Barba Branca, pois os outros presos não estão totalmente envolvidos, apenas dando o apoio necessário. E agora, senhores responsáveis, qual é a melhor saída? Invadir e correr o risco de mais uma tentativa de heroísmo fracassada, como no episódio do Carandiru? Não trazer os presos solicitados e presenciar a morte de cidadãos inocentes? Ou trazer os indivíduos e entregá-los à morte pelas mãos de um maluco chamado Barba Branca? Da penitenciária de Catanduvas, Janete Xamã. Alex parecia não acreditar. Não entendia como um homem poderia chegar a tal ponto em busca de vingança. Realmente só pode ser algo alimentado por Satanás. O que falta agora é eu me incomodar com esse cara de novo. Será que... pensava o apressado Alex. Em dúvida de que nada mais poderia lhe acontecer, ligou para sua sogra e avisou que estava indo para o almoço e, assim, seguiu rumo à casa de Dona Maria, ansioso para rever suas filhas. Ao estarem todos reunidos à mesa, em oração diante do alimento, Alex agradeceu pelo pão de cada dia e pediu com toda a humildade que a graça de Deus continuasse alcançando a todos. Depois de feito isto, no momento em que se serviam, a caçula perguntou algo que fez com que o pai abrisse o jogo naquela ocasião, a qual se tornou quase perfeita, não fosse a ausência de sua paixão. Papai, o senhor vai casar com a sua vizinha? E como é o nome dela mesmo? Júlia. Isto, Júlia. O senhor vai levá-la para morar com o senhor? Por que você quer saber isso, filhinha? O senhor sabia que nunca devemos responder uma pergunta com outra pergunta? Mas você acabou de fazer isso agorinha. Porque o senhor fez primeiro, só por isso. Mas me responda o que perguntei. Não fuja do assunto, espertinho. É claro, mas depois você irá dizer o porquê da pergunta, ok? Bom, acho justo colocar o assunto em pauta, já que estamos todos reunidos. Eu e a Júlia estamos ficando, nos conhecendo melhor. Não tem nada sério, apesar de eu querer muito. Mas por enquanto é só um jeito de avaliarmos se tudo isso é vantajoso, se realmente poderia dar certo. O que eu posso dizer de concreto é que eu vou me esforçar para que tudo se encaminhe para uma relação séria. Pronto, respondi. Satisfeita? Agora é a sua vez, mocinha. Laura olhou para sua irmã, que preferiu o silêncio, olhou para sua avó, que consentiu com a cabeça, e respondeu com os olhos voltados para o prato de comida. É porque nós acreditamos que o senhor só irá nos levar para morarmos juntos novamente quando encontrar alguém que o senhor possa colocar no lugar da mamãe. A batata que colocara na boca só desceu com a ajuda do suco. Alex respirou fundo e, com o coração pesado, respondeu:
Meu amor, papai sente muito a falta de vocês. De fato, eu acredito ser melhor tendo uma pessoa para estar mais próxima de vocês quando eu não estiver por perto. Sua avó já disse que não deixará este lugar. E eu acho correto ela pensar assim. A vida dela está aqui, ela nasceu aqui. Essa casa passou de geração a geração, e não é por uma ocasião infeliz do destino que ela deve abandonar essa casa. Então a única opção que me sobra é ter alguém que eu ame novamente ao meu lado, para que possamos viver unidos novamente. Logo eu volto a trabalhar. Minhas férias já estão acabando. E aí, quem vai tomar conta de vocês se estiverem somente comigo? Quem vai preparar o almoço antes de irem à escola? Quem irá ajudar nas tarefas da escola? Quem resolverá a questão da higiene da casa? Quem fará a compra do mês? Percebe quantas coisas que impedem de vocês irem morar comigo agora? Emily resolveu participar. Eu já posso fazer essas coisas, papai. Oh, minha querida, eu sei que sim. Mas por quanto tempo? E quando você voltar a estudar? Eu não posso tirar a sua infância, pois a vida passa tão rápido que um dia vocês irão sentir saudades de serem crianças. E não quero ser responsável por forçar o crescimento de vocês. Quero pedir uma coisa: tenham paciência, que no momento certo tudo se resolverá. A não ser que a vovó Maria esteja com dificuldades para continuar cuidando de vocês. Maria, com toda a educação, obrigou-se a responder aquela indireta sem malícia do seu genro. Não diga isto, Fortunato. Você sabe que não é por aí. Para mim é um prazer estar com essas criaturinhas. Foram elas que me questionaram sobre este assunto. E já que você apareceu, achei justo que você mesmo respondesse. Fez muito bem. E vocês, meninas, entenderam? Acho que sim. Respondeu Laura com as duas mãos embaixo do queixo e com o olhar perdido no nada. E no intuito de abandonar aquela situação desagradável, Alex foi obrigado a revelar às meninas seu segredinho. Crianças, Disse com os braços abertos. além de vir aqui vê-las, o papai trouxe uma novidade que irá transformar esses rostinhos tristes em caras sapecas e alegres. Elas se olharam sem entender nada. O que foi que vocês me pediram que eu prometi realizar assim que pudesse? Nos levar à Disneylândia? Não, querida. Ah, pai, vai logo, diz o que é. Respondeu Emily, ansiosa pela surpresa. Daqui mais ou menos uns 30 dias, vocês irão ter uma nova companhia. E mais à tardinha, vocês irão conhecê-la. Laura riscou um palpite. Só pode ser o nosso cachorrinho. É isso, papai? Diga de uma vez, é isso? Exatamente! Aquilo bastou para uma festa começar. E Dona Maria, sorrindo pelo momento, olhando para ele, disse baixinho. Você se saiu bem. Alex passou a mão na testa, que começava a suar em pleno dia frio. Com a situação contornada, o comentário não poderia deixar de ser outro: a rebelião liderada por Barba Branca. Maria ainda não sabia, não havia visto as chamadas na televisão. Mesmo assim, mostrou-se tranquila e aconselhou seu genro que continuasse sereno e confiante que nada de mais preocupante viria a acontecer. Na verdade, a saudosa velhinha tinha razão em partes, pois não fazia ideia das frases alarmantes ditas por Miguel ao casal. Então resolveu desabafar e também expor sua mais nova descoberta sobre o mendigo profeta. É exatamente isso que eu penso sobre ele, Dona Maria. Não tem como eu encarar a situação diferente. A senhora sabe, é muita coincidência. E como eu já disse, o cara é quase que fantástico. E se minhas alucinações não fossem devido ao meu suposto Alzheimer, eu poderia até pensar que ele... Bom, é melhor nem comentar. E agora me diga, como é que eu vou viver despreocupado ouvindo de um profeta a seguinte frase: queridos, não se preocupem, vivam o presente, deixem o futuro chegar sem temor, confiem em Deus e tudo se resolverá. Primeiro, porque sua fé deve ser maior do que qualquer situação. Segundo, porque se ele realmente é um profeta, que não quer se revelar como sendo um, ele disse para que vocês confiem em Deus e não se preocupem com o que há de vir, seja lá o que for.
As palavras da experiente Maria faziam sentido, o que acabou por deixar o ambiente mais leve, trazendo outros assuntos como o estudo que estava fazendo. Com as meninas entretidas no quintal, o papo fluiu na mais absoluta paz por horas. E entre Júlias e estudos, a hora passou voando. Emily e Laura, apesar da pouca idade, sabiam que a situação do pai era delicada. Elas agiam como crianças, mas tinham uma percepção do que se passava em volta que muito adulto não tinha. A educação fornecida por Thalita foi essencial para que elas adquirissem tais habilidades. Emily e Laura se destacavam entre as crianças da mesma idade. Elas esboçavam em suas atitudes infantis a mistura da inteligência com a criatividade, da sutileza com a determinação, da fragilidade com a força, da alegria com a tristeza e, o mais importante naquela idade, do sonho com a realidade. Parado na porta que dava acesso ao quintal, o pai, babão, ficou a observar suas filhas correndo uma atrás da outra, brincando de estátua. Quando uma encostava na outra, a que fora pega deveria permanecer imóvel sob as provocações da outra. No momento em que ela risse, começava tudo novamente com as posições trocadas. Quem perseguia, agora era perseguida. Maria chegou por trás e disse: Fique conosco esta noite. Elas irão gostar da ideia. Amanhã pela manhã iremos à igreja, almoçamos juntos e depois você pode ir se quiser. Falta tão pouco para você começar a trabalhar, procure ficar mais com as suas filhas. Mas agora que eu estou tão entusiasmado com o estudo... Sei disso, mas acredito que mesmo assim ainda lhe sobra tempo para estar com elas. E se me permita a franqueza, este é um dos seus defeitos que você ainda não corrigiu. Continua um pouco egoísta, pensando mais em você do que nos outros. A senhora tem razão. Mas tudo que eu estou fazendo hoje é para o bem das minhas filhas amanhã. Mas eu não quero falar nisso agora. Tudo bem, não está mais aqui quem falou. Disse Maria, saindo rumo ao quarto em busca da Bíblia. Percebendo aquilo, lembrou-se de realizar a oração do pôr do sol. Então a chamou e reuniram-se todos na sala para a entrada do Santo Sábado de Deus. E quando se preparou para dizer as primeiras palavras, Maria, com todas as novidades ditas por Alex, antecipou-se dizendo: Querido Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de bondade e de infinita misericórdia, nós te adoramos e nos prostramos aos seus pés para lhe agradecer por nossas vidas e por este dia que separamos a ti, o qual o Senhor nos vem visitar e derramar suas bênçãos especiais. Amado Pai, uma das necessidades mais urgentes da humanidade é de amar e ser amado. O amor é necessário para a sobrevivência, pois sem ele perdemos nossas vidas emocionais e físicas. Ao experimentarmos esse sentimento maravilhoso, sentimos um profundo bem-estar que nos afeta física, mental, social e espiritualmente. A carência de afeto conduz muitas pessoas ao divórcio, aos hospitais psiquiátricos e até mesmo ao suicídio. Uma criança que não tem uma relação afetiva com os pais, especialmente com a mãe, tem grandes chances de desenvolver problemas emocionais e futuramente apresentar prejuízos no desenvolvimento físico. Senhor, só o amor pode nos manter um relacionamento saudável. Teu Filho amado deixou o céu para morrer por nós. Dentre nós, meras criaturas, que ato de amor há de superar essa demonstração do puro amor divino? Certamente nenhum. Portanto, Pai, derrama sobre nós o teu amor. E abrindo a Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versos 1 a 8, leu: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso.
O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Senhor, o amor sempre se manterá em sua defesa própria. E neste momento te agradecemos e te pedimos que receba esta humilde oração, em nome de Jesus. Amém. Feita a bela oração do pôr do sol, Laura puxou um hino de louvor a Deus chamado Louvor ao Trino Deus. Anjos e homens, dai a Deus louvores, pois sua graça dá aos pecadores. Ó firmamento, céus e mar e terra, sim, dai louvor a Deus. Vós, ó remidos, dai louvor a Cristo, tal sacrifício, ó, jamais foi visto. Mais uma vez, Alex emocionou-se com o momento e com a criação de Emily e Laura, deixada por sua falecida esposa. Realmente suas filhas estavam em boas mãos. Certamente sua mãe também lhes teria dado uma excelente educação. Porém, a bagunça espiritual na cabeça das meninas seria inevitável. O orgulhoso pai permaneceu calado por alguns instantes, enquanto as sapequinhas corriam para a frente da televisão em busca do programa da Novo Tempo. Naquela troca de canal, no mesmo em que escutava pela manhã, uma matéria sobre a situação na penitenciária de Catanduvas estava no ar. E pedindo para que deixassem ali, escutou. O governo do estado diz que, abre aspas, a responsabilidade não é do governo em caso de morte entre presos, que nas relações entre administração e administrado, o princípio da responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, como regra geral, o Estado exonera-se desta responsabilidade provando a culpa exclusiva do preso, no caso, uma falha da administração da penitenciária, fecha aspas. Já o diretor da penitenciária diz que a responsabilidade é do Estado, abre aspas. A responsabilidade objetiva por danos oriundos de coisas ou pessoas perigosas sob a guarda do Estado aplica-se, inclusive, às outras pessoas que se achem sob tal guarda. Por exemplo, se um detento fere outro, o Estado responde objetivamente, pois cada um dos presidiários está exposto a uma situação de risco, inerente ao ambiente em que convivem. Mas se um raio vier a matar um dos detentos, a responsabilidade desloca-se para o campo da culpa administrativa, deixando de ser objetiva, por inexistir conexão lógica entre o evento raio e a situação de risco vivida pelo desafortunado. A responsabilidade advirá se eventualmente ficar comprovado que as instalações capazes de impedir o evento para raios não existiam, foram mal projetadas ou estavam mal conservadas. Portanto, a sua relação com a administração deve reger-se pela culpa ou pelo risco administrativo. Caso contrário, o Estado responde, fecha aspas. A verdade é que um joga a bomba para o outro e ninguém está disposto a resolver o caso. Enquanto isso, os parentes dos reféns sofrem sem saber qual será o destino de seus entes queridos. Infelizmente, temos que tirar o chapéu, pois Barba Branca usou toda a sua artimanha para colocar as autoridades em xeque-mate. Da penitenciária de Catanduvas, Janete Xamã. Chateado com aquilo, resolveu ir até a cozinha tomar um chá quente para disfarçar um pouco o frio que estava aumentando. Horas depois, quando voltou à sala, encontrou suas filhas dormindo no sofá. As carregou até o quarto e as cobriu bem. Esquecera até que deveria ter as levado para escolherem um filhotinho da cadelinha Naná. Passando pelo corredor, encontrou Maria já pronta para se recolher. Então decidiu fazer o mesmo para recompor suas energias visando o dia seguinte. Nenhuma anormalidade apareceu naquela noite. Apenas os cachorros da rua quebravam o silêncio do crepúsculo. Logo cedo, Emily e Laura já perambulavam pela casa em busca do pai. Entretanto,
A ideia de acordá-lo com as mãozinhas geladas dessa vez não funcionou, pois a porta estava trancada. O prevenido e sonolento Alex levantou-se com as batidas na porta e com o pedido sonoro das meninas. Após um bom café da manhã e depois de todos estarem devidamente vestidos, seguiram a igreja e, ao entrar no carro, Emily comentou: Oba! Hoje não iremos de ônibus, vamos no carro do papai. Você me deixa dirigir um pouco, papai? É claro, quando você tiver 18 anos e com a sua carteira de motorista em mãos. Pare de ser boba, Emily. dizia Laura no banco de trás. Não está vendo que essas coisas de dirigir são para os adultos? E, além do mais, nem a sua bicicleta com rodinhas você dirige direito. Imagine um carro desse tamanho. E, passando para os assentos, junto de sua irmã, respondeu: Mas este tem 4 rodas, não só 2. E saiba que não se diz dirigir bicicleta, mas sim pilotar bicicleta. E o que importa? Você não consegue fazer direito nenhuma das duas coisas. Alex procurou intervir antes que a discussão chegasse a outro nível. Colocou em seu GPS o endereço da igreja, Alameda Dr. Carlos de Carvalho 400 Centro, e seguiu. 20 minutos depois, seu aparelho acusava: Você alcançou seu destino. E ao olhar para o lado direito, notou uma bela construção, uma admirável igreja. Procurou uma vaga e depois de alguns minutos estacionaram. No entrarem, a recepção foi de toda calorosa, diferente do que Alex estava acostumado. Sentiu-se muito bem acolhido e à vontade. Por sugestão de Maria, seguiram até o 2º andar, onde poderiam ter uma ampla visão do lugar. O aconchego e a bela estrutura saltaram aos olhos do boquiaberto Alex, pois ele imaginava que iria se deparar com uma casa arrumada da forma que desse, encontraria meia dúzia de pessoas, um som totalmente fora de sintonia e o mais temido por ele, que as pessoas iriam falar dele por estar indo pela primeira vez ali. Porém, surpreendeu-se com a organização e com a quantidade de pessoas que ali estavam. O culto seguiu seu cronograma. Hinos de louvores eram entoados, o coral apresentou-se, tocando o coração dos ouvintes, e num determinado período, o pastor veio à frente e iniciou a pregação da palavra com uma pergunta: Por que vamos atrás de alguém para nos casar? Segundo uma pesquisa, a característica mais importante do ser humano é que fomos feitos para vivermos em sociedade. E isso acontece desde cedo, quando ainda somos crianças. De alguma forma procuramos nos relacionar uns com os outros. Na juventude, o processo de amadurecimento nos leva a sentir o desejo de nos relacionarmos com alguém do sexo oposto, o que é natural. E para muitos de nós isso deve ser feito com alguém especial. Mas o que de fato levamos em conta ao escolher a nossa parceira? Eu responderia: a beleza, nossas experiências, nossos valores e metas, nossas crenças religiosas e nossas próprias escalas de valores. Irmãos, no caso da beleza, falando da parte física, ela é um presente de Deus que deve ser cultivado e apreciado. Pois se escolhermos alguém para nos unirmos em matrimônio, não há como nos relacionarmos sem atração física. Porém, não devemos encarar isso como um fator primordial. Devemos apostar mais na beleza interior, que expressa o caráter e os princípios morais, que são 2 fatores importantes no alicerce do casamento. Quero ler com vocês algo que ilustrará isso. Está em Provérbios, capítulo 31, versículo 30. Aqui diz: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. As experiências que vamos conquistando ao longo do tempo determinam os nossos sentimentos, a nossa forma de pensar sobre determinado assunto e as nossas atitudes. O ambiente cultural, social e familiar também faz parte de cada um. Portanto, deve-se levar em conta esses valores para que, se forem muito diferentes, não se tornem incompatíveis lá na frente. Dentro desses valores, podemos incluir os ideais e as crenças, pois a honestidade, a verdade e as crenças constituem classes de valores. Os objetivos de vida são as metas pelas quais lutamos. Ou seja, conhecer as metas e valores da candidata à esposa é muito importante. Geralmente, quanto mais combinarem, mais chance tem de alcançar a harmonia no relacionamento. É importante dizer que os princípios religiosos nos guiem nas experiências da vida, nas decisões
e no nosso comportamento. Eles são os que podem tornar gostos e costumes em valores inegociáveis. Colocar a questão de que marido e mulher pratiquem os mesmos princípios religiosos é um fator determinante para uma relação saudável. Isso não significa que os dois devam pensar da mesma forma. As diferenças acrescentam sabores à vida. Portanto, é necessário que se conheça bem a sua candidata o máximo possível. E como fazer isso se temos a tendência de não olharmos honestamente para nós mesmos ou para quem amamos? É interessante que se faça uma autoavaliação, em primeiro lugar. Formulem dentro do seu coração perguntas sobre as suas necessidades de segurança, de reconhecimento, de interação, de novas experiências e de apoio emocional. Verifiquem se suas necessidades nessas áreas são normais ou excessivas. Como no caso, até que ponto você é capaz de dar e receber amor? Em segundo lugar, reforça a questão, avaliem bem a pessoa com quem quer se casar. Veja como ela trata a família, pois possivelmente ela irá tratar você da mesma forma. Observem até que ponto seu futuro cônjuge necessita de apoio emocional. Conversem com ela, com os familiares e amigos dela. Observem o seu comportamento. Procure observar até onde vai o respeito que ela tem por você, seja no campo emocional como no físico. Tente analisar esses requisitos de avaliação de uma forma que vocês se imaginem já casado com ela. Pense assim, vocês aceitariam como ela é? Pois não vão pensando que lá na frente a pessoa irá mudar. Isso não funciona assim. Vocês teriam paciência e tolerância suficiente para conviverem com os defeitos dela? Se imaginem com um pai e mãe. Estarão preparados, mesmo que ainda seja cedo, para tocar no assunto? Queridos, esses elementos são indispensáveis para um casamento. No entanto, existe algo acima de tudo isso que quero propor a vocês. Vivam um relacionamento a três. A igreja murmurou com aquela frase. Calma, pessoal, eu explico. Obviamente, não me refiro ao pecado de um triângulo amoroso. Isso não teria nenhum cabimento. Estou dizendo que uma relação compartilhada a três envolve o homem, a mulher e Deus. Nesse triângulo, o homem está de um lado, a mulher de outro, e ambos seguindo para o topo do triângulo, que está Deus. Pois à medida que se aproximam de Deus, se aproximam da pessoa que amam, porque Deus é amor. E sem amor, acontece o quê? Alguns arriscaram dizer a palavra divórcio. Exatamente, queridos. Sem amor, vem o divórcio. Infelizmente, isso é mais comum que chuchu na serra. Mas eu posso afirmar que essa não é a melhor maneira de se resolver a questão. Pois além de não trazer a felicidade para a situação atual, não resolve todo o problema. Na verdade, se não houver uma mudança interior, esses problemas se repetirão nos relacionamentos posteriores. O que mais acontece quando não tem amor? Vem o contentamento, que é quando a única alternativa é suportar um ao outro, vivendo um relacionamento de aparência, onde não há esforço para melhorar a situação. Aliás, o inimigo planta dentro do coração o sentimento de que é mais fácil agir assim, do que encarar as deficiências pessoais, do que fazer algo para superá-las. E quando falo deste esforço, estou dizendo que ele é de extrema importância para reerguer uma relação. Pois não existe isso que dizem por aí, incompatibilidade de gênio. O que existe é a falta de habilidade ou interesse em relacionar-se. Sei que não é fácil encarar as limitações pessoais, mas posso dizer com toda certeza que é a decisão mais sensata e madura. Pois a caminhada rumo a um casamento completo é a caminhada que sai das atitudes infantis em direção ao amadurecimento pessoal. Portanto, não conversem, se comuniquem. E se eu digo isso é porque quando se está conversando, as palavras transmitem apenas 7% da comunicação. E eu estava lendo uma matéria que o conselheiro Norman Wright escreveu sobre essa comunicação. Lá ele apresenta 5 níveis de comunicação, sendo o primeiro mais profundo e o último superficial. Quero começar com o 5º. Esse nível é o nível dos chavões, como olá, como vai? É uma conversa onde não se compartilha detalhes pessoais. Se a comunicação ficar neste nível, o relacionamento vai ficar maçante. E isso resultará em frustração e ressentimentos. O 4º nível diz respeito à comunicação de ideias e julgamentos. Neste nível, as pessoas apenas trocam informações, mas não fazem seus comentários e não dão opiniões.
Como os homens não gostam muito de expressar sentimentos, eles podem ser tentados a se comunicar dessa forma. O nível 3 trata da comunicação afetiva, que é quando a conversa começa a ter a expressão de alguns sentimentos e opiniões. É aí que começa realmente uma comunicação de relacionamento. Bom, queridos, no nível 2 encontramos a comunicação de sentimentos e emoções. Neste nível, a pessoa fala sobre o que vem de dentro, não esconde sentimentos de raiva ou de alegria. Quando isso acontece, ela automaticamente está compartilhando suas experiências, com sinceridade com seu cônjuge, mostrando que valoriza o que ele também sente. Aí então, o relacionamento está sendo ampliado e enriquecido. E como eu disse há pouco, o nível 1 é a comunicação profunda, que é quando a comunicação emocional e pessoal é completa. É claro que expressar os sentimentos mais íntimos pode desenvolver um risco de rejeição, mas para que tudo flua bem, é necessário adotar esse nível de comunicação. Só lembrando que Deus é quem deve estar no comando da sua vida, pois sem Ele, nem a melhor comunicação poderá resolver. E como desenvolver a melhor comunicação depois de adotar o nível 1 como base em seu relacionamento? O melhor a fazer é escolher a hora certa para falar com a sua parceira. Falar a coisa certa na hora errada geralmente não dá certo. Quando vocês forem falar determinados assuntos, use um tom de voz agradável, pois nem sempre o que se diz é tão levado em conta, mas como se diz. Vão direto ao ponto, de forma clara, mas sem agredir. Uma conversa confusa pode gerar mal-entendidos. Procurem pensar enquanto falam, assim ficará mais claro o que desejam passar. Procurem ser positivos. 80% da comunicação em família é de caráter negativo, como críticas, piadinhas, reprovações, etc. Subam o nível da comunicação para uma conversa positiva e completa. Respeite a opinião da sua parceira. Ouça com interesse, sejam cortês, por mais que não concordem com o que está sendo dito. Considerem as necessidades dela, identificando nela sentimentos de raiva, temor, ansiedade ou felicidade. Busquem a oportunidade de desenvolver a arte dentro da comunicação. Quanto mais tempo um casal passar conversando, mais alto será o nível de satisfação entre o casal. Quando vocês forem conversar com alguém sobre uma chateação da sua esposa, pois isso acontece muito de filho para mãe ou entre família, procurem expor como vocês se sentem diante do que aconteceu, em vez de apontar defeitos da pessoa amada. Entenda que a meta é mostrar seus sentimentos e não atacar a outra pessoa. Um bom exemplo disso, ao decidirmos tratar diretamente com a pessoa, é quando se diz: amor, quando você fica até tarde no escritório, eu me sinto muito sozinho e abandonado. Essa é a maneira correta. Mas o que vemos em muitos lares é: você trabalha demais, só pensa no trabalho. Eis então a maneira errada de se falar. E uma última dica de como desenvolver uma boa comunicação: não diga que vai fazer, se não fará. E não faça sem falar primeiro. Agora uma pergunta: quantos tentam fazer pelo menos 3 dessas coisas que falei? Alguns gatos pingados ergueram a mão. Eu espero que a igreja seja tímida, senão a coisa está indo muito mal, o que é humanamente compreensível. E falando de compreensão, existe uma grande necessidade de compreensão entre os casais. E isso traz novamente o que eu disse em outras palavras há pouco. Deve-se haver esforço em descobrir o que motiva, o que agrada, o que desagrada e o que preocupa a sua companheira. Vocês devem fazer de tudo para identificar quais são os sonhos e as experiências do outro. Essas atitudes permitirão que vocês se beneficiem na vida conjugal. Mas para isso, é necessário existir um relacionamento de apoio, pois deste benefício a dois não surgirá no egoísmo ou na luta pelo poder, na imposição da vontade própria. Ele existirá quando se demonstra a prontidão em negociar as diferenças até que se chegue a um acordo. Nesse cenário, provavelmente o marido será o líder, mas não o ditador. Em algumas coisas, quem deve liderar é o homem, por causa da sua competência em certas áreas. Já em outros assuntos, por causa das suas aptidões, deixe que as mulheres assumam o controle. Irmãos, o homem e a mulher foram criados para que um complete o outro, no sentido de fazerem que o casamento seja um relacionamento de apoio. Para uma relação sadia, ambos devem ser valorizados individualmente, pois os dois são importantes. E para que haja valorização profunda, é importante ressaltar aos homens que a mulher passa por períodos de TPM, tensão pré-menstrual, bastante intensos. Nesse período, as mulheres apresentam uma irritação, uma sensibilidade aguçada
e oscilações do humor. E isso não é, como dizem, frescura, mas consequência de uma série de alterações hormonais decorrentes desse período. Eu peço a vocês, maridos, não as critiquem nesse momento. Elas precisam de um afeto ou um simples silêncio. Depois tudo volta ao normal. Geralmente as mulheres têm mais necessidade de falar que os homens. Elas tendem a ser mais detalhistas quando contam algum acontecimento, ou de apenas serem ouvidas. Portanto, não se preocupem muito em dar conselhos, mas em ceder a atenção e compreensão. Por outro lado, mulheres, vocês esperam que os homens adivinhem seus sentimentos, pensamentos e vontades, sem que eles sejam falados claramente. Por isso, tentem comunicar de forma verbal com seus maridos aquilo que vocês querem que eles saibam, mesmo que isso pareça óbvio para vocês. O amor não adivinha magicamente. Cada um precisa abrir o coração e falar o que necessita. Muitos homens preferem passar momentos de silêncio quando estão estressados ou cansados. Se ele não quiser conversar sobre algum assunto, respeite-o e aprenda a não tirar conclusões precipitadas de que tal atitude é contra vocês. Uma pequena pausa para um gole d'água e o pastor voltou com todo entusiasmo. Mas o que a Bíblia nos ensina em relação ao relacionamento entre homem e mulher? Bom, resumidamente, ela começa dizendo assim: portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Ou seja, é importante que o cordão umbilical de ambos sejam cortados. Homens e mulheres devem se unir e seguir suas vidas. É lógico que não se deve sepultar seus pais em vida, mas sim ter a consciência de que a sua família agora é a sua mulher e vice-versa. Numa outra passagem, temos um dizer que nos ensina o que o marido deve dizer para sua mulher e vice-versa. Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Maridos e mulheres, o elogio deve fazer parte da vida conjugal. Este dizer está em Cânticos, capítulo 4, versículo 7. E quando se achar necessário dar algum remédio afetivo para a esposa, devemos ler e agir conforme o livro de Cânticos, capítulo 1, versículo 2. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Lindo, não é? E o remédio para o marido está em Cânticos, capítulo 4, versículo 10. Que belos são os teus amores, minha irmã, esposa minha. Quanto melhor é teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que o de todas as especiarias. E se tivéssemos tempo, queridos, passaríamos o dia inteiro falando nesse assunto, de extrema importância para aqueles que procuram unir-se em uma só carne. Este assunto é bem extenso, mas quero finalizar citando Efésios capítulo 5, versículo 22 a 33, uma bela instrução deixada por Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Bom, agora quem está ao lado da sua esposa, pegue na mão dela. Quem está só, coloque a mão no coração e imagine a sua amada. Vamos nos ajoelhar e falar com Deus. Deus amado, coloque a sua mão sobre as mãos desses casais ou sobre o coração dessa pessoa que mentalmente imagina agora o seu cônjuge. Que o Senhor possa estar com eles para que cada vez mais eles sejam um. Ó Senhor, se existem marcas terríveis, machucados, deixados pela vida nesses relacionamentos, ou se o Senhor está preparando algo especial para eles, o Senhor é o Deus maravilhoso, que cura todas as feridas e que prepara todos os caminhos. Prepara o deles, Senhor. Estende suas mãos sobre eles,
e ao olharem um para o outro, ou ao lembrarem-se de quem amam e chamarem o Senhor para essa relação a três, possam refazer suas vidas. Esteja com eles, Senhor Todo-Poderoso, agora e para todo sempre. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na medida em que a oração foi terminando, uma canção ao som do violão começou a crescer lentamente até que a melodia apareceu, emocionando as pessoas presentes na igreja. Alex, com a mão no coração, deslumbrado com o momento, arrepiou-se e não conteve as lágrimas ao ouvir a canção. Alex só tinha a agradecer. Mudo, continuou a maravilhar-se com o culto que prosseguiu encantando. Ao final, seguiram para o carro. Emily e Laura, como sempre, com toda energia. Maria, satisfeita por ter sua oração atendida, naquela ocasião para que o sermão fosse direcionado a Alex, caminhava sorridente. As únicas palavras partidas dele em todo o trajeto foram: Nossa, muito bom. Não dá vontade de ir embora. Contudo, ele ficou a ruminar em sua mente uma observação feita na hora do sermão. Existia, sim, uma grande diferença da forma em que padres e outros líderes religiosos pregavam a palavra de Deus. Mesmo aquele excelente pastor, comparada com a maneira pregada por Miguel. Com todo o entusiasmo exercido pelo pastor para apresentar sobre o assunto do casamento, ainda assim o mendigo profeta conseguia ser muito mais contundente e magnetizante. Mais uma coisa para somar em sua tese que, de fato, aquele senhor das ruas era um ser especial, escolhido de Deus. Até porque, na ocasião em que questionou seu amigo mendigo sobre saber ou não do conserto adiantado do seu carro, e tendo a resposta em seguida, "Você sabe a resposta." só fazia com que Alex tivesse mais certeza. A resposta dita por Miguel que ecoava em sua mente, "Você sabe a resposta." era a informação que permitia com que ele tivesse quase total certeza de sua ideia em relação a seu amigo. Só precisava escutar da boca do próprio escolhido para fechar o assunto. No entanto, a dúvida mais recente era: será que ele sabia quem era ou apenas se considerava um profeta por ter amplo conhecimento das Escrituras? Após estacionar e todos desembarcarem, Alex permaneceu encostado de costas e com os braços cruzados, na porta do carona, enquanto as mulheres seguiam para dentro. Emily e Laura, percebendo o modo pensativo do pai, voltaram e o arrastaram pelos braços para que finalizassem aquele resto de sábado como uma família feliz. E como um foguete, sem dar tempo de perderem a atenção de Alex, Laura trouxe um jogo de perguntas e respostas da Bíblia dado por Thalita de presente às suas filhas. Era um tabuleiro com um trajeto a ser feito pelos participantes que jogavam os dados. Em quase todo o percurso haviam casas com o símbolo da interrogação, que obrigava o jogador a responder determinada pergunta sobre assuntos bíblicos. Se errasse, voltava uma quantidade de casas. Se acertasse, avançava um número X de casas. Aquele que percorresse todo o tabuleiro primeiro era o vencedor. Os quatro sentaram-se no chão da sala
com o aquecedor ligado para espantarem o frio que começava a aumentar, e se ocuparam com o jogo até o anoitecer. E depois de finalizarem o jogo por 4 vezes, tendo cada qual como campeão uma vez, agradeceram pelo dia de sábado e foram para a cozinha ajudar Maria no preparo da janta. Enquanto o arroz cozinhava, Maria começou a preparar outro delicioso prato, almôndegas de galinha. Solicitado para ajudar, Alex foi pegando os ingredientes pedidos pela velhinha: pimentão, cebola, raipo, tomilho, salsa, peito de galinha, cevadinha francesa, ovos, miolo de pão, molho de tomate, pimenta e sal. As meninas ficaram responsáveis por desfiar o peito da galinha após cozida e por retirarem o miolo dos pães. Tendo tudo separado e devidamente pronto para a mistura, Maria começou a unir os ingredientes numa travessa até que tivessem todos muito bem misturados. E depois de deixar a massa na geladeira por 1 hora, veio a parte em que todos trabalharam na mesma função: moldar as almôndegas. Feito isto, Maria as levou para o forno cobertas pelo molho de tomate, onde ficaram por 45 minutos. Na espera de ficar pronto, Alex voltou à sala e ligou a televisão em busca de informações sobre a penitenciária. Por coincidência, a chamada estava começando. Boa noite. Sem nenhuma resposta concreta por parte do governador, a polícia militar está tentando negociar com o sequestrador e estelionatário Barba Branca, que fez 10 funcionários reféns. O sequestrador já efetuou 2 disparos dentro da penitenciária, após as 24 horas de prazo dado por ele, alegando que matara 2 dos reféns e que matará mais se o acordo não for cumprido. A polícia não sabe dizer se ele realmente fez alguma vítima ou se é mais uma estratégia do articulado bandido. Uma das ofertas feita pelo capitão da polícia militar foi que, se ele soltasse os reféns, eles soltariam a Denise, o Costelinha e o Muralha. Dariam liberdade total a eles. O capitão explicou que seria muito difícil as autoridades trazerem 2 presos de outra penitenciária para juntarem-se a ele, pois a burocracia era muito grande e todo o processo levaria semanas. Barba Branca não aceitou a oferta e outro tiro dentro do barracão se ouviu. Depois de horas de negociação, o COP, Centro de Operações Policiais Especiais, resolveu executar o plano de invadir pelos fundos da penitenciária. Até então, o silêncio predomina nos pavilhões. Estamos todos aguardando o desfecho dessa história angustiante que em breve deve ter fim. Da penitenciária de Catanduvas, Janete Xamã. Colocando as mãos no rosto e suspirando profundamente, acomodou-se no sofá e por pouco não cochilou. Os chamados de Emily dizendo que a janta estava pronta penetraram em seus ouvidos drasticamente. Aquelas almôndegas de galinha estavam suculentas, muito bem preparadas. Alex fartou-se junto com as 3. Em seguida, aproveitou a ocasião para pedir a Maria que lhe emprestasse alguns lanches para o encontro de domingo. Solidária, a velhinha fez mais. Preparou uma cesta com nozes, castanhas, maçã, pão fatiado e um recipiente com suco natural de abacaxi. Aquilo deveria dar para ele e mais alguém despistarem o estômago. Levantando-se, o saciado e renovado pai explicou às suas filhas que precisava ir, pois no dia seguinte teria que dar continuidade aos estudos. Laura, arrumando sua tiara remendada, apelou com sua carinha meiga e encantadora. Não faça essa carinha, Laura, disse Alex, colocando a mão no queixo da filha. Papai precisa pegar algumas coisas em casa para poder ter um melhor entendimento sobre o que o Miguel irá nos passar. Antes que as minhas férias acabem, eu passo aqui para levar vocês para escolherem um dos cachorrinhos. Combinado? Tudo bem, papai. Mas vê se não demora. Eu sinto sua falta. Aquela frase partiu o coração de Alex, porém serviu de incentivo para não se esquecer do combinado. Sendo assim, despediu-se de suas filhas e de Maria. Agradeceu pela oportunidade de ter conhecido o lugar onde as pessoas se reuniam. Agradeceu pela estadia, pela janta e pelo dia em geral. Colocou sua jaqueta, já que o vento estava mais forte do que o comum, e saiu. A sensação de tempo frio estava maior, devido às rajadas de vento que, quando passavam, traziam junto um barulho arrepiante. No caminho, decidiu por usar suas horas restantes para fazer a pesquisa no computador, que tanto teimava em sair. Porém, quando chegou no quarteirão que dava acesso à rua da sua casa, notou que a escuridão era quase total.
Os únicos raios de luzes que se via eram dos holofotes da companhia de energia elétrica que estava presente no local retirando uma enorme árvore que caíra na rede de alta tensão. Alex sorriu como quem não acreditava na artimanha do destino. E uma pergunta surgiu em sua mente. Por que sempre que optava por fazer a tal pesquisa sobre a origem dos nomes bíblicos, que o ajudaria a esclarecer ainda mais o caso do mendigo Miguel, aconteciam coisas que adiavam seu objetivo? Primeiro foi o vírus que se instalou em sua máquina, depois foi Júlia que ligara em seu celular, e agora a falta de luz devido à queda de uma árvore. Independente da resposta, ele sabia que era algo que não podia controlar. Não dependia dele, mas sim da vontade de Deus, tudo no tempo dele. Perguntou ao responsável pelo serviço se ele tinha ideia do horário em que tudo voltaria ao normal. E a resposta foi de que somente às 10 da manhã. Então, se conformando, recolheu-se e foi até sua mesinha localizada no canto do seu quarto. Ali estava sua Bíblia dada pelo agora não mais tão misterioso Miguel. Com o gerador de baixa potência ligado, pôde usar a lâmpada da mesinha para ler alguns trechos da Bíblia antes de deitar-se. E depois de pedir orientação ao Espírito Santo, ao abri-la, deparou-se com Ezequiel capítulo 2, versos 1 a 10. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. A dúvida surgiu em sua mente. O que de fato aquele texto estava trazendo para os dias atuais? Que mensagem devia absorver? Será que se referia ao seu amigo? Pois, mais uma vez, a palavra profeta estava presente, e na realidade Miguel era um enviado à sociedade rebelde de hoje. Então, fechando os olhos novamente, tornou a abrir a Bíblia, que lhe ajudou um pouco mais em suas dúvidas, pois o texto de Romanos, capítulo 1, versos 25 a 32, dizia: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Com os olhos arregalados, Alex percebeu que o texto era totalmente atual.
Mas ainda não sabia interpretar se a mensagem referia-se a Miguel ou se a passagem bíblica era uma orientação a ele mesmo, de que ele deveria levar a palavra de Deus aos demais. Sem ter certeza do que pensar, foi deitar-se e relembrou dos acontecimentos da semana. E antes que dormisse, colocou o relógio para despertar 8h25 da manhã. Seu descanso teve início ao som da serra elétrica dos que trabalhavam na rua para consertarem o estrago produzido pelo vento.